política. A crise da dominação colonial, tudo isso daí não foi um episódio vazio, como querem fazer acreditar. Né? Por exemplo, você lê em livros, a pessoa fala assim que a crise colonial foi porque os impérios chegaram à conclusão. Não chegaram à conclusão de nada. Eles foram expulsos de todos os lugares à força. Por exemplo, os ingleses se retiraram da Índia antes que a Revolução explodisse. Mas é uma coisa óbvia. A Índia, naquele momento, era um país de 500 milhões de habitantes. Hoje tem 1 bilhão. Você imaginou uma crise revolucionária num país desse tamanho? Eles, logicamente, nem esperaram para ver essa parte do filme. Eles saíram antes de terminar o filme. Estava escura a sala de projeção quando eles saíram. Não, e saíram realmente, fizeram acordos, entregaram o poder. O fato deles terem entregado o poder não quer dizer que a crise tenha sido menor. Quer dizer que a crise era maior do que as pessoas imaginam. A Revolução Chinesa, por exemplo, foi um colapso da dominação imperialista na Ásia. Total e completo. E tanto foi um colapso, e tanto foi uma subversão da situação, que você veja o tamanho do problema que é a China hoje no mundo. Se a gente fosse... Uma coisa que a gente deve dizer sobre a crise atual é que no centro da crise está a China. Esse é o país mais importante da crise, com certeza é a China. É um problema gigantesco, tanto econômico como político. Por exemplo, por um lado, coisa também que muito pouca gente destaca, todas as manobras imperialistas do último período, que dava a impressão de que o imperialismo estava se fortalecendo, foram baseadas na exploração da mão de obra quase gratuita dos chineses. Que é por si uma demonstração da incapacidade do capitalismo. Porque o capitalismo desenvolvido é norte-americano, chinês é uma coisa, é um projeto de capitalismo. No entanto, a recuperação econômica vem daquele que é um projeto, justamente que o projeto tem situações que são situações anômalas. Por exemplo, o fato do cara trabalhar de graça. Nos Estados Unidos ninguém trabalha de graça. Agora, o que vai acontecer? Vão fechar os Estados Unidos e viver só com a China? Lógico que não. A própria ideia é absurda. Quer dizer, o próprio fato de que a China seja um pilar de sustentação do capitalismo mostra o nível absurdo de decomposição do capitalismo mundial. Porque quem que tem tecnologia? Os Estados Unidos. Quem que tem a estrutura industrial? Os Estados Unidos. Quem que tem o capital? Os Estados Unidos. Mas quem sustenta o capitalismo é a China. Por quê? Porque os Estados Unidos não conseguem pagar o valor da mão de obra do operário norte-americano e não conseguem rebaixar esse valor a um ponto que torne o capitalismo lucrativo. Mas então, é porque o capitalismo não é lucrativo. Lucrativo quer dizer, não é viável. É uma demonstração da inviabilidade do capitalismo. Não é uma demonstração de poderio. Aí vem a ideologia, não, a China é a potência do século XXI. Nada. A China é um país colonial que nem o Brasil. Não é potência de nada. O que ela é um cisto dentro do capitalismo mundial. É isso que ela é. É um corpo estranho que atrapalha o funcionamento. Ela não é um corpo estranho que logicamente está inserida no mercado mundial capitalista, mas é um ajuntamento de poderosas contradições que pode explodir de uma hora para outra. Vamos falar que é verdade. De uma hora para outra. Então, quer dizer, as contradições se acentuaram. Se nós não conseguimos colocar todo o debate em perspectiva, compreender esse desenvolvimento, né? Falar, por exemplo, que os anos 50 revogaram a ideia da agonia do capitalismo e tudo mais, essa é uma capitulação ideológica e, portanto, é uma liquidação do programa marxista como programa histórico. Aí o marxismo seria o quê? Vamos à greve para evitar as demissões. Mas isso não é marxismo. Isso é qualquer sindicalista da Conlutas fala da força sindical e tal. E falar é grátis, como a gente sabe, né? Então não tem sentido nenhum. Quer dizer, para concluir, o problema que a crise coloca também não é um problema de receitas. Essa resolução do PSOL,
propondo o plano econômico alternativo, além de ridícula, ela mostra a mediocridade de perspectivas da esquerda de conjunto. Não só do PSOL, da esquerda de conjunto. O que a crise coloca é o problema da revolução e da ditadura do proletariado. O problema é isso que está colocado de antes, mas antes estava colocado num terreno diferente. Agora está colocado de uma forma nova, porque a crise coloca de cheio a desagregação do capitalismo em inúmeros lugares de uma vez só. Então esse problema tem que ser colocado. Quer dizer, não se trata de um debate conjuntural, específico, sobre receitas econômicas, sobre uma conjuntura política qualquer. É um debate histórico e é um debate que coloca o problema da estratégia política, ou seja, da perspectiva histórica da classe operária, do socialismo e tudo mais. O debate colocado sobre se é a crise final do capitalismo ou não é um debate logicamente idiota. Evidentemente que todo esse período de crise é o período da crise final do capitalismo. Evidentemente. Agora, o problema não pode ser, logicamente que não pode ser colocado assim. O capitalismo é um sistema ultrapassado pela história. Ele sobrevive a si mesmo. Nesse sentido, a crise é a crise final do capitalismo. Agora, que etapas essa crise vai percorrer, não dá para saber. A crise confirma, né, que nós estamos nesse processo histórico, que é um processo histórico fundamental. Sobre isso eu queria acrescentar uma outra coisa, que é o seguinte. Na esquerda existe uma ideologia que é a seguinte: a esquerda adora repetir a expressão de que é socialismo ou barbárie. Para a esquerda, socialismo ou barbárie quer dizer que haveria uma verdadeira alternativa histórica. Quer dizer que nós poderíamos tanto evoluir para o socialismo, como que o mundo poderia efetivamente ir para a barbárie. Bom, é uma coisa teórica, tá certo? Teoricamente é assim. Por exemplo, eu posso também cometer harakiri aqui na frente de vocês todos durante o debate. Mas qual é a possibilidade disso acontecer? É uma possibilidade, mas não é uma possibilidade real. Então, aqui nós temos uma coisa que é a seguinte, né? Primeiramente, a esquerda ficou repetindo, uma boa parte da esquerda ficou repetindo esse refrão aí durante muito tempo: socialismo ou barbárie. Agora que a crise capitalista, né, pegou ímpeto, eles esqueceram do socialismo ou barbárie e agora inventaram o capitalismo reciclado. Então nós caímos na seguinte dicotomia: é capitalismo ou capitalismo. Existe capitalismo em crise e reciclado. Entre em crise e reciclado. Entre em crise, quer dizer, o pêndulo já não seria socialismo ou barbárie. Seria capitalismo ou capitalismo, o que é ridículo, vamos dizer, que é uma maneira farsesca e ridícula de colocar o problema em termos atuais. Agora, seria também uma capitulação a gente falar o seguinte: não, é uma possibilidade, o mundo pode terminar na barbárie. Não, a gente não pode falar isso. Nenhum movimento que não acredita em si mesmo no que defende pode prosperar. Para nós, socialismo ou barbárie significa aquilo que significava para as pessoas que formularam isso daí. Uma vez nós fizemos um cartaz, né, com uma frase da Rosa Luxemburgo, que a Rosa Luxemburgo foi incriminada com a ideia do socialismo ou barbárie, por muita gente. Então a frase dela falava o seguinte: se a classe operária não cumpre o seu dever, não derruba o capitalismo e leva o mundo para o socialismo, a humanidade se afundaria na barbárie. Mas isso é impensável. A classe operária vai cumprir o seu dever. Quer dizer, não é uma classe social que não tenha um futuro histórico, que não tenha uma determinação histórica de levar a humanidade para o socialismo. Não. A barbárie